Essa história começou em 2020 no Rio de Janeiro, após um cenário muito difícil de desemprego. A gente se viu num momento de pandemia, sem muitas oportunidades no mercado, até que Deus abriu uma porta aqui em São Paulo. Inicialmente vim sozinho, quando eu trouxe a Letícia para cá, a primeira coisa que a gente se preocupou foi em procurar uma igreja. Quando a gente foi procurar uma igreja, como a gente estava em pandemia, nós procuramos vídeos no YouTube, algumas igrejas assim, e nada. A gente não tinha uma paz, não conseguia, não se sentia à vontade. Mas aí o Caio falou assim, e se a gente ver no Instagram e colocar em Indaiatuba? Vou colocar a igreja em Indaiatuba. E aí a primeira igreja que apareceu foi o Hangar. As fotos, os vídeos já impactaram a gente completamente. E eu conseguia sentir a presença de Deus através de um vídeo, sabe? Uma das coisas que a gente achou demais no Hangar em si, antes mesmo de chegar para conhecer, foi a tecnologia, foi um ingresso. O Caio falou assim, nossa, a gente precisa de ingresso para entrar nessa igreja. Porque como estava em pandemia, precisava controlar o acesso das pessoas, né, a quantidade de pessoas. E também a igreja era num hotel. Então era diferente de tudo que a gente tinha vivido. E no momento que a gente pisou lá, a gente falou assim, nunca mais vamos sair daqui. Essa excelência que a Letícia comentou foi muito sobre a igreja ter uma cultura, um DNA mesmo, né? Por exemplo, tudo aqui é de aviação e isso para mim me chamou muita atenção. O que eu conhecia como pequeno grupo é chamado de nave. Conversei com a Letícia e falei, a gente precisa de uma nave desde já. E esbarramos numa pedra porque ela não queria ir pra nave. É que tinha mais ou menos um mês que a gente frequentava o Hangar e ele já queria muito participar de uma nave. E eu sempre fui mais fechada, mais tímida. E eu falei assim, nós não vamos numa nave. Eu tô desesperada. Porque pra mim tava confortável. Eu chegar numa igreja, ir aos domingos, ninguém me conhece, no máximo eu dou uma boa noite e depois eu vou embora. Mas foi aí que eu me peguei que não tava legal isso. E aí ele exerceu o papel dele de sacerdote do lar e falou assim, a gente vai numa nave, eu querendo ou não. E aí nós fomos e foi a melhor coisa que a gente fez também. Aprendi a amar as pessoas, eu aprendi a viver em comunhão. Eu era muito egoísta, além da timidez, eu era muito fechada também, muito egoísta. E aí quando eu vi isso, quando eu vi que pessoas se importavam comigo sem nem me conhecer direito, eu falei assim, eu preciso aprender isso. A parte principal da história tá quando quando foi anunciado que a Helena viria ao mundo. A Letícia, numa viagem, fez essa surpresa, disse que a Helena iria nascer e aí eu soube, estávamos grávidos. E isso para mim foi um motivo de muita alegria e ao mesmo tempo um certo desespero. E aí eu comecei a me preocupar com a estrutura familiar que eu proporcionaria dali em diante. Pensando nisso, a minha mente foi totalmente orientada a buscar patrimônio. Então, eu, pela força do meu próprio braço, busquei um outro emprego. Pela força do meu próprio braço, também busquei uma fonte de renda extra. Compramos um outro carro. Depois, compramos um apartamento. E tudo isso num único momento. E eu passei a trabalhar 16 horas por dia para sustentar isso. O grande problema de tudo isso foi que sustentar todas essas coisas que eu conquistei com a força do meu próprio braço não foi possível. Até que um dia, numa crise de culpa e numa crise de ver que eu não estava próximo de Deus, indo para Campinas dirigindo, eu decidi não fazer uma curva. E curva após curva da rodovia, decidi não estragar minha vida. Foi aí então que eu comecei a ter um acompanhamento mais próximo do Israel, que era o nosso líder, e também tivemos a oportunidade de conversar também com os pastores, e esse foi o início de uma retomada da minha vida com Cristo. E assim foi feito, eu decidi me batizar de novo, reforçando o compromisso de fé com Cristo. E hoje, como Paulo disse aos romanos, né, onde abundou o pecado, definitivamente superabundou a graça. Hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos conduzindo uma nave e a gente vê o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Meu nome é Letícia. Eu me chamo Caio e o nosso desejo é que as pessoas também vivam conforme a dependência do Senhor, que elas abram mão de tudo que provém da força do seu próprio braço e que conheçam como é viver com Jesus Cristo de acordo com os planos dele e a vontade dele, não a nossa.